VUNESP UEA, sou a professora Valesca, sou mulher de 42 anos, de cor branca, tenho cabelos loiros e olhos castanhos, estatura baixa. Estou trajando calça jeans preta e camisa preta. Nossa aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para anotações. O tema da nossa aula de redação é pergunta direta. Isso mesmo, hoje nós vamos trabalhar um modelo cobrado pela VUNESP com pergunta direta, para alcançarmos os 14 pontos cobrados na redação do SIS. Falando nos critérios de correção, você sabe como funciona esse processo? Vamos verificar? Vocês lembram que até 2023, os critérios de correção eram 3, gente, tá? Ele era dividido em parte A com tema, parte B com gênero, coerência e parte C com língua e modalidade. Totalizavam 11 pontos. Então, vamos lá. Até 2023, nós tínhamos 3, o tema, tá? 4 pontos nós tínhamos no critério B e mais 4 pontos no critério C. Totalizavam 11 pontos. A partir de 2024, houve uma mudança. E o que nós tínhamos ali sendo avaliados no critério C, que era língua, modalidade e coesão também, foi separado. E agora nós temos 4 critérios. O critério A agora vale 3 pontos, que é a abordagem do tema. A banca vai fazer aquela avaliação para verificar se você conseguiu abordar e desenvolver todo o tema. Em seguida, nós temos o critério B, que é gênero textual, que é para verificar se você trouxe o texto dissertativo argumentativo, o texto dissertativo expositivo, o que a banca cobrou. Além disso, a coerência. A banca vai avaliar se você tem projeto de texto, se tudo que você precisava desenvolver foi de fato desenvolvido. E esse critério vale 4 pontos. Em seguida, nós temos a língua e modalidade. O que é isso, prof? São as regras notacionais da língua portuguesa. Isso mesmo. Aqui, a banca vai verificar se você tem o domínio da norma culta, se você sabe trazer uma regência, se você utiliza muito bem as regras da crase, se você tem uma concordância. Então, a gramática em si, as regras notacionais da língua, é avaliado no critério C. E vale 4 pontos, não esqueça. E agora nós temos o critério D, que desde 2024 passou a ser cobrado separado do critério C e ele vale 3 pontos. Aqui vai ser corrigido justamente o uso dos operadores argumentativos, os interparágrafos e os intraparágrafos. Como é isso, professora? Interparágrafos, isso são os conectivos que você utiliza para ligar os parágrafos. Introdução, para ligar a introdução ao desenvolvimento 1, o conectivo que vai ligar o desenvolvimento 1 ao desenvolvimento 2 e o conectivo que vai ser utilizado para ligar o desenvolvimento 2 à conclusão. Esse é o operador argumentativo interparágrafos, entre os parágrafos. E o intra, dentro dos parágrafos, tá? Então, operadores argumentativos intraparágrafos são aqueles conectivos que a gente utiliza para ligar os períodos dentro do parágrafo. Tudo bem? Então, como é que funciona esse cálculo? Porque vocês já devem ter somado e vocês viram que a redação agora, os critérios, eles vão totalizar ali 14 pontos. Como assim? A nossa redação agora vale 14? Você deve estar se perguntando, será que a minha redação em 2025 vai valer 14 pontos? Não, gente, presta atenção. Os critérios totalizam 14 pontos, tá? Mas a redação ela vai valer 10 pontos. Como é que funciona? Você vai pegar esse cálculo, tá? Digamos que eu tirei nota máxima em todos os critérios. Então, eu alcancei os 14 pontos. 14 vezes 10 dividido, tá? Por 14. Vai dar quanto? Faz o cálculo aí, pega a tua calculadora, faz agora esse cálculo.
vai dar quanto? 10 pontos. Então, a tua redação continua valendo 10 pontos. Gente, só um momentinho que o aluno Gui tem uma dúvida. Pois não, Gui, qual seria a sua dúvida? Oi, professora Valesca. Pode repetir esse cálculo? Eu não entendi. Sim, claro, Gui, com certeza. Vamos lá, gente. De repente, a sua dúvida é a mesma dúvida do Gui. Então, nós vamos ver como funciona esse cálculo. Olha só, imagina agora que esse aluno, ele tirou no critério A nota máxima, no critério B, percebam que ele perdeu 5 décimos. No critério C, ele perdeu 1 ponto. E no critério D, ele conseguiu ali, né, a nota máxima. Quanto que deu? 12,5. Ou seja, você vai pegar agora 12,5 vezes 10, dividido por 14. E nós vamos ter a sua nota. A nota desse aluno foi 8,9. Deu para entender agora? Então, você vai pegar a sua nota dentro dos critérios e você vai multiplicar por 10 e vai dividir por 14. E essa que será, de fato, a sua nota na redação. Vamos agora analisar o modelo com pergunta direta para conseguirmos alcançar esses 14 pontos. Tudo bem? Vamos começar pela introdução de um tema muito importante que foi cobrado, inclusive, na redação do macro. Tá? O tema foi: é possível viver a democracia em um país tão desigual? E aí, o que você acha? É possível viver a democracia numa situação em que muitos não conseguem ter acesso a uma moradia, em que muitos não conseguem ter acesso a uma alimentação, acesso à saúde? Aí é você que tem que responder na hora que for produzir sua redação. Mas para isso, nós vamos apresentar uma introdução digna de uma redação nota 14. Para facilitar a produção do nosso parágrafo, nós vamos dividi-lo em 3 partes. Só que você deve prestar bastante atenção. Tema com pergunta direta, eu preciso responder à pergunta. E nós vamos dividir o nosso parágrafo de introdução em parte A. O que eu vou fazer na parte A? Trazer a abordagem do tema. Vou pensar em um repertório e nesse repertório eu preciso deixar ele concatenado com uma das palavras-chave do tema. Na parte B é onde eu vou contextualizar e, se eu quiser, eu já posso ali deixar claro a minha resposta referente ao tema. E aí, será que nós podemos viver a democracia em um país tão desigual? Sim ou não? Você pode inserir na parte B, onde você vai fazer a problematização e retomar o seu repertório. Em seguida, nós vamos trazer o último período da introdução, que é a parte C, onde você vai trazer os 2 argumentos que serão desenvolvidos justamente nos parágrafos de desenvolvimento. O argumento 1 e o argumento 2, que justificam a sua resposta. Para facilitar, nós vamos analisar a introdução de uma ex-aluna, Samara Farias. Ela quase alcançou a nota máxima no macro, porém, teve ali um pequeno desconto em norma culta. Vamos analisar com a professora. Na atualidade, o filósofo Achille Mbembe apresentou a ideia da necropolítica, concretizada por uma sociedade cujas minorias são mais matáveis, por isso, não possuem muita influência no meio democrático. O repertório dessa aluna é válido. Percebam que ela trouxe um filósofo que enfatiza sobre a necropolítica. E esse conceito deixa claro que as minorias são mais matáveis porque não possuem acesso, o quê? Aos benefícios que são democratizados. E agora a gente precisa problematizar. Nesse viés, em países em que as minorias negligenciadas sofrem desigualdades, como o Brasil, não é possível viver a democracia. De novo, não é possível viver a democracia, visto que se precisa de igualdade para
atender aos interesses da população em geral, caracterizando-se um problema odierno. Esse imbróglio, esse problema de não ser possível viver a democracia, tá, gente? Esse imbróglio ganha terra firme devido à manipulação do processo democrático por políticos individualistas, resultando na alienação de uma parcela dos eleitores. Ou seja, ela trouxe o argumento 1, gente, manipulação do processo democrático por políticos individualistas. E o argumento dela é justamente o número 2, de consequência, tá? Resultando na alienação de uma parcela dos eleitores. Só um momento que o nosso aluno Gui tem mais uma dúvida. Pois não, Gui? A senhora disse que temos que responder a pergunta do tema, mas precisa ser especificamente na introdução? Sim, Gui. A resposta precisa se apresentar na introdução. Gente, lembra que na cartela anterior eu disse que você poderia responder ou na parte B, como a Samara fez. Eu repeti 2 vezes. Ela deixou claro que não é possível viver a democracia em um país tão desigual. Mas percebam que você também pode responder no período posterior, mas a resposta precisa estar na introdução. Tudo certo? Para fixar o que nós estudamos, eu trouxe uma atividade para vocês concretizarem de fato toda essa estrutura. Nós vamos produzir uma introdução que tem como tema: por que a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade atual? É uma pergunta e você deve responder. Percebam que eu já deixei separados os períodos. Parte A, onde você vai trazer um repertório para apresentar uma das palavras-chave do tema, de preferência o problema. Parte B, onde você vai problematizar, trazer do repertório para a atualidade e não pode esquecer de responder a pergunta. Na parte C, os 2 argumentos. Se você não trouxer a pergunta, a resposta na parte B, você vai trazer a resposta na parte C. Então, vamos analisar essa introdução, que eu já deixei o gabarito para vocês. A obra cinematográfica Cisne Negro retrata a história de uma bailarina com o sonho de ser protagonista perfeita em sua mostra de dança. No entanto, a personagem se expõe ao limite de sua capacidade física e acaba sofrendo um acidente no fim do espetáculo. Fora das telas, nota-se que essa busca excessiva pela alta performance mostrada no filme está cada vez mais presente na sociedade brasileira atual, caracterizando a nociva produtividade tóxica. À luz do exposto, é preciso analisar as principais causas desse entrave, com destaque para a cultura capitalista e para a defesa da meritocracia. Percebam que a aluna respondeu, e a resposta são os 2 argumentos: cultura capitalista e defesa da meritocracia. Ou seja, aqui a resposta já seriam os 2 argumentos da aluna. Então, essa resposta ficou em qual parte? Na parte C. Na aula de hoje, abordamos a estrutura da introdução do texto dissertativo argumentativo com modelo de pergunta direta, cobrado no vestibular da UEA, com ênfase justamente na resposta presente na introdução. Para ficar por dentro de tudo, baixe o aplicativo do Preveste UEA e nos acompanhe em todas as redes sociais.